Hoje eu vou falar um pouquinho acerca do conhecimento de Deus na pessoa de Davi, o conhecimento que Davi tinha acerca de Deus. Queria dialogar um pouquinho com os irmãos sobre a proposta do Salmo de número 24, mas antes de ler o Salmo de número 24, eu queria começar fazendo uma leitura do Salmo 29, para nós termos uma compreensão daquilo que Davi, quando se voltava para Deus, ele conseguia perceber o que era a palavra de Deus para ele. E eu acho que o conhecimento de Deus começa a partir daí, do conhecimento que nós temos dele a partir das Escrituras. Porque eu posso falar que conheço a Deus, mas um conhecimento parcial. Mas quando eu conheço a Deus por meio das Escrituras que ele se revelou, eu posso dizer que eu conheço a Deus verdadeiramente por meio das Escrituras. Porque as Escrituras testificam acerca de Deus. Salmo de número 29 diz assim o salmista: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Um salmo lindo que mostra as características da voz de Deus. Um salmo que mostra as características do poder da palavra de Deus. Esse é o salmo que o salmista compôs. E esse salmo está muito ligado com o salmo de número 24, que a gente vai ler agora, que é um salmo pequenininho. E diz assim o salmo de número 24: ao Senhor pertence a terra. Vou esperar os irmãos achar. Vamos lá. Diz assim o salmo de número 24: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. O salmista compôs esses dois salmos, são salmos que demonstram a maestreza que Davi tinha quando ele se colocava diante da presença de Deus, quando ele se voltava para a criação, quando ele se voltava para as coisas que Deus criou. No Salmo 19, por exemplo, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o salmista tinha essa consciência, tinha essa compreensão de que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, e o salmista se relacionava com Deus através da palavra. O salmista conhecia a Deus através dos testemunhos que os seus pais, que os seus antepassados deixaram registrados na história do povo de Israel, dizendo: existe um Deus,
um Deus real, um Deus pessoal, um Deus autêntico, um Deus que criou o homem do pó da terra, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que formou todas as belezas que existem nesse mundo, e todas essas belezas apontam para Ele, apontam para a grandeza, apontam para o poder dEle, apontam para a majestade que Ele é. E o salmista contemplava essa grandeza de Deus, a majestade de Deus, todas as vezes que ele se voltava para engrandecer e se relacionar com seu Deus. Ele tinha uma consciência, a consciência de que Deus era esse Rei da Glória, e que ele era o servo do Rei da Glória, e que ele estava ali para adorar o Rei da Glória, para honrar o Rei da Glória. Assim como ele era o Rei de Israel, ele sabia que ele estava também submisso às ordens de Deus, ele sabia que ele estava também debaixo da vontade soberana de Deus. E ele se voltava com esse coração de adorador. Um coração de adorador, meus irmãos, que dedicava sua vida nas madrugadas, nas noites, nas dificuldades, nos problemas, nas crises, nas perseguições. A gente olhando a vida de Davi, a gente percebe o quão carente Davi foi diante de Deus. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também foi um homem que cometeu muitos erros. E na vida de Davi a gente percebe como é grande o amor e a misericórdia de Deus para com aqueles que amam o Senhor. Acho que a diferença da nossa vida está aí. Quando a gente ama a Deus. Quando a gente tem o nosso sentimento voltado para amá-lo, para dedicar o nosso coração a Ele. E eu lembro de uma frase do Pascal que ele falou que o coração do homem, o coração tem razão que a própria razão desconhece. O salmista entendia que o estado do seu coração, dos seus sentimentos, das suas motivações, daquilo que estava em volta dele, poderia alterar o sentimento dele, que poderia mudar a forma dele ser, dele agir, dele pensar. E ele sabia de uma coisa, que quando o coração dele provavelmente levaria ele a trair a intimidade que ele tinha com Deus e a aliança que ele tinha com Deus, ele se voltava para Deus, porque Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Deus, ele é soberano. E sempre que a gente se voltar para Ele, Ele permanece o mesmo, porque Ele é fiel à nossa vida, Ele é fiel à sua palavra. E o salmista, quando passava por algumas crises, teve um salmista que disse, segundo Asaf, por pouco os meus pés quase se desviaram quando eu comecei a olhar as injustiças, quando eu comecei a perceber que o ímpio, ele tinha mais saúde, não se preocupava com a doença, não sentia dor, né, Deni? Deni que está aí na igreja, servindo a Deus, fazendo um monte de coisa, passou por uma dificuldade essa semana, que a gente ficou orando a Deus para que Deus restaurasse o corpo dele. E às vezes a gente questiona essas coisas. E aí o nosso coração, ele é levado muitas vezes a mudanças. Ele muda, o nosso coração muda radicalmente, de acordo com os nossos temperamento, emoção. Mas o salmista sabia que quando ele começava a entrar nessas crises, ele se voltava para a palavra de Deus. E a palavra de Deus trazia estabilidade para ele. A palavra de Deus trazia iluminação para a vida dele. A palavra de Deus trazia refrigério para a alma dele. E eu digo para os irmãos hoje que se a gente percebe uma carência na sociedade que a gente vive hoje, é a carência de refrigério na alma. É a carência de ter a certeza de que existe um Deus que tem cuidado de nós. De um Deus que dá sentido para a nossa vida. O filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, se eu não me engano, ele, a partir da sua pesquisa e do seu ensinamento, da sua filosofia de ensino, ele criou o niilismo. E o niilismo, ele acredita que Deus está morto, que Deus morreu, e quando Deus morreu, morreu com ele todos os valores, né? E se Deus está morto, a vida perdeu o sentido, porque ele acreditava, de certa forma, que o sentido da vida era Deus, mas se Deus morre, acaba o sentido da vida. E a gente vive também numa geração agora, em que muitas pessoas têm perdido o sentido da vida. Mas quando a gente se volta para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá respostas para as nossas vidas, e nos dá sentido para a nossa vida. E segundo Salomão, ele diz que o sentido da nossa vida é temer ao Senhor.
Segundo Salomão, ele diz que o sentido da nossa vida é ter prazer em Deus, porque quando a gente tem prazer em Deus, nós encontramos aquilo que preenche o nosso vazio. Segundo Santo Agostinho, ele disse que Deus criou um vazio dentro do homem. E há um vazio no nosso coração. Eu estava falando isso hoje na escola dominical, que eu falei que eu voltei com a minha ex-namorada, que eu amo muito, e estou muito feliz com ela. E a gente está planejando casar o ano que vem. E eu sou realizado por ter ela ao meu lado. Mas isso não preenche todo o meu vazio que tem no meu coração, na minha alma. A sede que tem de realizar a minha vida, de plenitude. E o ser humano é isso, ele busca se realizar sempre. Ele busca sempre se satisfazer. Ele busca sempre estar bem com ele mesmo, bem com o próximo. Ele busca estar de bem com a vida. E aí parece que a gente pode ter tantas coisas à nossa volta, mas falta alguma coisa. E o salmista sabia que é a presença de Deus na vida dele que dava sentido para a vida dele. E a presença de Deus nas nossas vidas nos dá sentido para encarar a vida, para encarar os problemas, para encarar as crises e encarar a nós mesmos. Porque se o salmista tinha consciência de uma coisa, que quando ele se aproximava de Deus, ele ia começar a ver quem ele era de fato. E quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a se perceber quem nós somos. E o nosso relacionamento com Deus se reflete nisso. De Deus para conosco, da gente consigo mesmo e da gente com o próximo. Não tem como a gente falar que a gente cresce na nossa vida sem se relacionar bem com as pessoas, sem olhar para o próximo com um olhar de compaixão, de misericórdia. E a palavra de Deus constrói esses valores nos nossos corações. Se tinha uma coisa que o salmista sabia, é que todas as vezes que ele se voltava para a palavra de Deus, ele nunca mais era o mesmo. E como nós lemos no Salmo de número 29, a voz de Deus, ela causa transformações sobrenaturais na gente. Nos restaura a nossa verdadeira identidade de quem nós devemos ser. Eu li numa frase daquele panfleto que vai ter o Café com Deus na igreja de Alphaville, que o pastor Hilder, o reverendo Hilder, está sendo homenageado. E tinha uma frase lá que ele falava assim: corremos sim o risco de vivermos ou passarmos a vida sem ter aprendido a viver. E corremos o risco de vivermos sem conhecer o nosso coração. Tem uma coisa que faz a gente conhecer o nosso coração, nossas motivações, nossas intenções, e é a palavra de Deus. Na escola dominical hoje a gente falou sobre a importância da Bíblia para as nossas vidas. E foi interessante que eles mesmos deram a aula de hoje. E um leu o versículo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. E a Bia perguntou para mim: Dorival, mas o que significa isso? A palavra de Deus é como uma espada. E eu falei: bom, no tempo que o apóstolo escreveu, aquilo que podia penetrar mais rápido dentro do coração, no corpo da pessoa, era a espada. E ele usa essa comparação para mostrar como a palavra de Deus entra no nosso coração, mexe lá dentro, limpa, tira o que não tem de bom e transforma a gente. Porque eu escrevi no boleto, tem que pagar tanta dívida que eu já estou falando de boleto. Eu escrevi no boletim, meus irmãos, que Davi se dedicou a vida inteira para trazer a restauração do relacionamento com Deus antes da queda. Certo? E a Bia perguntou o que significava a espada. Eu falei: hoje a gente tem o raio-x. O raio-x não vai lá e consegue diagnosticar onde está quebrado e fraturado no nosso corpo? Então a palavra de Deus é esse raio-x, que ela faz uma leitura da gente e ela mostra para a gente o nosso estado e a gente se volta para Deus e fala: eu quero ser curado. Eu preciso do Senhor. Eu tenho sede de Ti, assim como o salmista disse. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Todo ser humano, como disse Agostinho, tem um vazio dentro do coração e da alma que somente Deus pode preencher.
E o salmista compõe esse salmo maravilhoso falando acerca desse Deus grandioso. Qual que foi o contexto que o salmista estava vivendo para ele compor esse salmo? No 2 Samuel, capítulo 24, ele é induzido a fazer a contagem do povo. E ele faz o recenseamento do povo para contar quantos homens tinha em Israel, quantos homens tinha em Judá. E esses homens, eles eram valentes, eles eram homens de guerra, eram homens que iam servir no exército. E a Bíblia diz que era para quando o rei fizesse isso, ele oferecer uma oferta de expiação pelo pecado do povo, certo? Porque na contagem do povo, eles teriam que oferecer sacrifício de expiação para que Deus perdoasse o pecado do povo. E o salmista esquece disso. Ele esquece de fazer e de dar essa oferta a Deus pelo pecado do povo. E Deus tinha registrado nas Escrituras, se não me falha a memória, em Êxodo, que quando o povo não oferecesse uma oferta de sacrifício pelo pecado do povo, viria uma praga e iria prejudicar a vida deles, porque eles teriam que obedecer o que as Escrituras dizem. E o salmista esquece. E aí a Bíblia fala que Deus revela ao profeta chamado Gade, e ele vai até Davi e fala para Davi 3 coisas. Olha, Deus falou para mim te mandar, te entregar um recado. E o recado é esse. Você escolhe você ter 3 meses de fome, né? Você escolhe ser perseguido pelos seus inimigos, ou prefere 3 dias de praga. E aí o salmista fala para o profeta, eu estou muito angustiado, estou meio abatido, deixa eu pensar. E o salmista responde assim para o profeta, é melhor eu cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos meus inimigos, porque certamente o Senhor terá compaixão de mim, mas o homem não tem misericórdia e o homem não tem compaixão. Se tem uma coisa que a Bíblia mostra, de fato, qual é a nossa natureza e aquilo que nós somos, é que nós somos maus. É que nós somos, fora de Cristo, inclinados para o mal. Desde criança, o salmista disse que ele foi gerado em iniquidade, concebido em pecado. E quando o profeta Jeremias diz que quando ele olha para o seu coração, ele percebe que o coração do homem é enganoso. E que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede toda a fonte de vida e da morte. Os hebreus entendiam que o coração era o centro das emoções. Entendia que o coração era o centro das decisões da vida. Que o coração decidia o que de fato a pessoa iria fazer. A gente aqui acredita que é a nossa mente, que é a nossa consciência, né? Que a nossa mente manda uma informação e a gente obedece ela. O hebreu entendia que era o coração que tomava as decisões. E o salmista, diante de Deus, ele se arrepende porque Deus envia praga para o povo. E ele fala assim para Deus, o salmista fala assim, Senhor, este teu povo não pecou contra ti, quem pecou foi eu. Então se tem alguém que merece sofrer por esse castigo, sou eu, não é o povo. O povo pertence a ti. E aí o salmista fala assim, que caia sobre mim o castigo e sobre a minha casa, sobre a casa de meu pai, sobre a minha descendência. E aí que eu achei interessante o salmista ter composto esse salmo de número 24. Porque o salmista conseguia olhar muito além do tempo que ele estava vivendo. E Deus, ele se servindo do salmista, Deus ele começa a usar o salmista para falar acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. Bom, e um dos versículos do Salmo 24, que ele começa a fazer uma pergunta interessante, no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A gente já sabe que os hebreus entendiam que o templo era o lugar onde Deus habitava, onde a presença de Deus estava manifesta, onde Deus decidiu habitar entre os homens na terra.
Porém, eles também entendiam que eles eram indignos de estar diante de Deus, porque era necessário oferecer a Deus esse sacrifício, essa oferta de expiação pelo povo, para que o povo pudesse estar diante de Deus e adorá-lo. E aí ele responde no versículo 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E aí eu me lembro do que Paulo falou de Romanos, se não me falha a memória, 3,16, que diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salmista faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. E só pode ser um salmo messiânico. Esse salmo só pode ser um salmo que aponta para a beleza de Jesus Cristo. Só pode ser um salmo que aponta para a pessoa bendita, para o Redentor bendito que é Cristo Jesus. E aí ele fala na parte B, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Versículo 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo ele se humilha, ele se torna um de nós. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente acima de todos os nomes e que no nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O salmista também almejava pelo dia de Jesus Cristo. O salmista almejava ansiosamente por aquele que iria restaurar completamente a história da humanidade. Porque ele se fez justiça de Deus. Jesus ele se fez justiça para agradar o coração de Deus, para que Deus nos aceitasse. Para que a justiça dele tornasse a nossa injustiça injustiça diante de Deus. E diante de Deus nós ganhássemos tamanho benefício que ele nos concedeu por meio da sua morte de cruz. O salmista conseguia olhar muito além da sua época. E quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente consegue também olhar para esse mundo com uma nova ótica. Uma ótica não preso a esse mundo, mas com uma ótica do reino de Deus. A ótica do reino de Deus traz para a gente a consciência de que no reino de Deus nós temos uma vida de justiça, de alegria, de paz. No reino de Deus nós temos uma vida comunitária onde nós temos os mesmos valores e os mesmos ideais que nos leva a estar prostrado diante do mesmo Deus, que nos iguala, que nos torna iguais na cruz de Cristo. Tem uma coisa que a cruz de Jesus Cristo fez, foi igualar todos os homens diante de Deus. Porque ela é tanto vertical quanto horizontal. Vocês já perceberam isso, meus irmãos? Que a cruz de Deus ela é horizontal e o seu amor alcança todos os povos. Não tem fim. E é vertical porque Deus ele se faz presente nas nossas vidas. Ele se revela a nós. Se revela na minha humanidade, se revela na sua humanidade. E a gente, por meio de Jesus Cristo, a gente consegue ver Deus no outro. É isso que a gente tem que buscar como salmista. Olhar para o povo e perceber, é o povo de Deus. Fiquei muito feliz, Mateus, vendo você tocar aqui. Continue assim, tocando, usando o seu dom para louvar a Deus, porque Deus se alegra. Deus se alegra quando a gente expressa a Ele a nossa gratidão e a nossa adoração. É isso que o nosso coração, quando nós nos voltamos para a palavra, faz a gente sentir essa motivação de ter prazer em Deus e ter prazer em conhecê-lo cada dia mais. Quando a gente conhece a Ele, a gente deseja conhecer mais e mais. Versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos.
Ele é o Rei da Glória. Bom, se o salmista estivesse aqui hoje, acho que ele iria se apropriar de um versículo que diz que quando Jesus voltar, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Desde o Ocidente até o Oriente, todos verão a sua glória. Vai chegar um dia, meus irmãos, não sei se em vida, não sei se já na eternidade, Jesus Cristo se revelará ao mundo e automaticamente o Evangelho representa duas notícias, as boas novas e também a má notícia. E a gente só visa as boas novas quando a gente se volta para as Escrituras. Mas também existe a má notícia daqueles que não responderem a esse convite desse grande rei, provavelmente essas pessoas vão ficar de fora da festa. Jesus, ele disse uma parábola que um certo homem ofereceu uma grande festa, e nessa festa ele convidou os nobres, convidou os grandes, convidou os poderosos, convidou os afamados, convidou aqueles que tinham renomes, e no dia da festa não foi ninguém. E ele ficou muito furioso. E aí ele falou para os seus empregados: sai aí, recolhe tudo que você achar na rua, aleijado, cego, coxo, manco, mendigo, traz todo mundo que é excluído da sociedade, traz todo mundo que não tem uma oportunidade de estar aqui. E aí trouxe. E aí eles participaram da festa. E aí a parábola termina dizendo que assim será nos últimos dias. Mas a ideia do texto é que Deus está convidando todos os pecadores. Deus está convidando todos os homens. É um grande problema na vida do ser humano, quando o ser humano começa através da sua própria justiça, querer se achegar até Deus. Porque isso é impossível. Se a gente pensar como seres humanos, a gente tem que estar no nível de seres humanos. E a gente pode conversar de igual para igual com seres humanos. Mas é muito estranho pensar, como seres humanos, que a gente pode falar como homem diretamente para Deus. Que a gente tenha alguma coisa em nós mesmos, na nossa humanidade, que tenha crédito, que tenha credibilidade, que tenha alguma coisa que agrade a Deus que não seja na pessoa de Jesus. Porque quando Deus pergunta para o profeta Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O profeta responde como homem e não como Deus. E ele diz assim: tu sabes, Senhor. E quando Jesus pergunta para Pedro: o que dizes tu acerca de mim? E ele fala: tu és o Cristo, tu és ungido, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: disseste bem, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas quem te revelou foi o Pai. O Pai te revelou. E o Pai está convidando milhares e milhares de pessoas a conhecê-lo. O Pai tem feito esse convite de amor para as pessoas se voltarem a Deus, para as pessoas buscarem o favor do Senhor. E hoje nós temos o privilégio de responder a esse chamado e dizer: eis-me aqui. Assim como na peça, nós negamos sim Jesus sempre, às vezes, com as nossas atitudes. Eu não tenho, irmãos, às vezes a gente nega Jesus com as nossas atitudes, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, com as nossas posições. Mas Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estive meditando nesse versículo. E esse versículo ele não classifica se você já é convertido, se você já tem alguns anos de crente, ou se você tem alguns meses ou alguns anos de crente. Se você tem alguns anos, o tempo todo a gente pode ir diante de Jesus com o nosso cansaço, com o cansaço da nossa humanidade, fadada de restauração, fadada de glória de Deus, fadada de presença de Deus, fadada do amor de Deus, fadada da compaixão de Deus, a nossa sociedade carente dos princípios do amor de Deus. A gente pode se voltar para Jesus, cansado desse mundo, e perceber que tudo isso vai passar.
e que mais cedo ou mais tarde nós nos encontraremos com Ele, o Rei da Glória. E nós responderemos: Senhor, eis-me aqui. Enquanto vida também, eis-me aqui. Que nós nunca percamos a motivação de buscar ao Senhor. Que nós nunca percamos a motivação de poder perceber a grandeza de Deus, no Deus que se revela através da palavra, no Deus que se encarnou para que a gente conhecesse Ele como Ele é. Vamos orar? Pai querido, tenho certeza que a Tua palavra, ó Deus, foi de encontro aos corações. E a Tua palavra, ó Deus, ela encontrou lugar, Pai, nas nossas vidas. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é fiel e a Tua palavra, ó Deus, é tudo o que nós precisamos, ó Senhor, nos revestir da Tua palavra. Se nós precisamos, ó Deus, de algo hoje, não é, ó Deus, mudar as nossas vestes e o nosso estilo de ser, mas é de uma nova roupagem, Pai. Da roupagem de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nos revestes de Cristo, Pai. Nos revestes da vida de Jesus. Nos reveste do Espírito de Jesus. Nos reveste das palavras de Jesus. Do olhar de Jesus. Do sentimento de Jesus. A nossa humanidade, Senhor, ela é muito carente e carece da Tua glória, Pai. A nossa humanidade carece de ter essa contemplação que o salmista e que muitos tiveram. De Te encontrar, Senhor. Te encontrar, ó Deus, além da criação. Te encontrar além também do homem. E perceber o Senhor agindo. Perceber o Senhor, ó Deus, centralizado. Como Rei soberano, adorado para sempre. Senhor, que o nosso coração contemple a Tua graça. Que com a nossa razão, Pai, a gente possa compreender, ó Pai, os Teus propósitos para as nossas vidas. E com o nosso coração, Pai, nós possamos buscar ardentemente, ó Pai, estar aos Teus pés. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus, como nessa peça demonstrou que a gente crucifica o Senhor. Todas as vezes que a gente peca, que a gente sai do centro da Tua vontade, que a gente erra o alvo. Senhor, nos resgata para o alvo. Ó Deus, que é a Tua vontade, arrebata os nossos corações para Te adorar. Arrebata os nossos sentimentos, as nossas motivações, os nossos desejos, por amor ao Teu nome, Pai. Nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém.